Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula e vamos aprender hoje sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Então, mais um assunto que comprova que a nação de Israel tem que passar pela grande tribulação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, no capítulo 11. Vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 12, e é onde está inserido este assunto sobre as duas testemunhas. Diz assim a palavra do Senhor: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tenha poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá, e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros. Portanto, esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Então está aqui todo esse texto bíblico que comprova as duas testemunhas, né, que irá pregar, profetizar durante o período da grande tribulação. Então, meus irmãos, uma perguntinha é feita para nós dar procedimento a esse conteúdo. Quem são as duas testemunhas? Então, muitas escolas de teologia, né, muitos grupos de teólogos, ele tem a sua teoria, a sua interpretação. Nós vamos ver agora quais são as teorias que aparecem para interpretar quem serão essas duas testemunhas. Então, nós temos aí a primeira interpretação, que é a simbólica. Então, essa interpretação simbólica, ela tem duas teorias, né? Duas teorias são apresentadas. A primeira é que essas duas testemunhas representam a igreja, que vai passar pela primeira metade da grande tribulação e vai ser arrebatada no meio. Então, ele usa o versículo 12 aí, do texto que nós lemos, para basear essa posição. A segunda teoria é o seguinte: é que essas duas testemunhas representam todo o remanescente do período tribulacional. Então, observe que eles acreditam que aí está incluído também os 144 mil selados.
também são testemunha aí da grande tribulação. Então, todos esse grupo, ambas as teorias, ele usa um método de interpretação não literal. Então, eles não interpretam a do testemunha sendo duas pessoas, mas sim uma simbologia. Uma representando a igreja e outro representando os remanescentes, os 144 mil selados. Então, meus irmãos, nós vamos ver agora aí várias objeções a respeito dessa visão, né, que interpreta o capítulo 11 de Apocalipse como sendo uma simbologia, mostrando que a duas testemunha ela é uma simbologia que representa a igreja e outro diz que representa os remanescentes. Então, a primeira refutação é que mesmo o Apocalipse ele usa símbolos, mas é um erro gravíssimo nós considerarmos que desse contexto aqui é uma simbologia. Então, o texto aí dá para nós entendermos como literal. Então, não é uma simbologia. Então, essa é a primeira refutação. Então, a segunda refutação, né, dessa visão é que eles falam a respeito do número 2 como sendo simbólico, né, que representa testemunha. Então, nós entendemos que ali duas testemunhas é literal, dois são duas quantidades de pessoas. Então, considerando também que o número 42 meses, eles vão realmente profetizar também por 1260 dias, 42 meses, conforme Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 3. Então, e também no mesmo texto, nós vemos Apocalipse, capítulo de número 11, e o versículo 9 e 11, que diz que eles irão ressuscitar, né, depois de 3 dias e meio. Então, ali realmente eu entendo que é literal, não é simbologia. A terceira refutação também é que nós entendemos que a do testemunha ela vai morrer. Então, se você vê no capítulo 11, versículo 7, e diz que quando acabar de dar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá, e as matará. Então, esses dois personagens, eles irão morrer, né? Eles vão morrer. Então, com base nisso aí, então dá para se entender que são duas pessoas, são duas pessoas literais, que irão morrer, que irão ressuscitar após 3 dias e meio, que irão profetizar por 1260 dias, que são 42 meses. Então, duas pessoas reais. E por fim, nós temos aí, no capítulo de número 11, versículo 10, né, que os habitantes da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros. Portanto, esses dois profetas têm atormentado os que habitam sobre a terra. Então, dois aqui é dois homens. Então, observe que não é 144 mil selados. Então, os 144 mil selados remanescentes, eles pregarão a parte, né? Eles são outro grupo de pessoas que pregarão o evangelho. Mas confundir dos testemunhos aqui com os 144 mil selados é um erro. Então, são dois profetas, são duas pessoas. Agora vamos para uma interpretação, né, correta, que é a literal. Só que dentro dessa interpretação literal, né, existem pessoas que cometem alguns erros ainda em identificar esses dois personagens, como eu falei, né, lá atrás. Eu disse que alguns acreditam que seja Moisés e Elias, outros Enoque e Elias, né? E outros acreditam que sejam dois anjos. Só que eu acredito que seja quem? Dois personagens, duas pessoas levantadas por Deus na grande tribulação.
Agora vamos lá. Por que será que as pessoas pensam que Enoque e Elias? Primeiro, porque ele diz que Elias, porque em Malaquias, no capítulo de número 3, versículo 1 e 3, 4, 5 e 6, né? É previsto que Elias viria antes do segundo advento para preparar o caminho para o Messias. Então veja só, essa profecia aqui, irmãos, a respeito que Elias viria, né? Antes do segundo advento para preparar o caminho para o Messias, é o seguinte. Esse Elias aqui foi João Batista. Então, foi João Batista. Então, já cai por terra aí essa tese desse texto. Então, outros dizem assim, não, vai ser Elias porque Elias não sofreu morte física, né? Então, vai ser Enoque e Elias. Então, se você observar, Enoque e Elias foi arrebatado para não provar a morte. Então já cai por terra. Então o propósito de Deus foi que eles realmente não provassem a morte. Então não pode ser Enoque e Elias. Terceiro, alguns acreditam que vai ser Elias porque os sinais são idênticos, né? Eles vão ter poder, né? Poder sobre elementos da natureza, assim como Moisés e Elias tiveram. Só que se você observar, irmãos, essa teoria cai por terra por quê? Porque assim, não foi somente Elias, né, e Moisés que tiveram essa autoridade de fazer milagres, essas maravilhas. Então Deus vai levantar duas pessoas que vai vir com essa virtude. Não é que vai ser Elias, nem Moisés. Com esse poder. E outros também acreditam que seja Moisés e Elias, porque Moisés e Elias foi os dois personagens que apareceu a Jesus ali no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17 e versículo 3. Né? Mas se você observar, foi uma visão que Jesus e os apóstolos tiveram de Moisés e Elias ali, e ali tinha um propósito específico, trazer ali uma mensagem para o Messias, né? Cristo Jesus. Então, essas são as refutações aqui, algumas argumentação dessa teoria de dizer que é Enoque e Elias e Moisés e Elias. Então, não são esses personagens, não são esses dois personagens. Outra argumentação ele usa para defender a respeito de Moisés, né? Já argumentei a respeito de Elias, agora vou argumentar a respeito de Moisés. Então, eles acreditam. Por que será Moisés? Porque em Mateus 17, 3, Moisés foi que apareceu com Elias. Aí eu refuto. Apareceu numa visão. Por quê? Para trazer mensagem para Cristo. Esse foi o propósito. Segundo, a tua testemunha vai ter poder, se quiser, para transformar água em sangue. Então, como Moisés fez esse milagre lá no passado, então muitos acreditam que vai ser Moisés. Terceiro, há uma profecia lá em Deuteronômio 18, 15 ao 19, que Deus ia levantar alguém semelhante a Moisés. Então, com base nisso, eles acreditam ser Moisés. E quarto, ele diz o seguinte, pelo corpo de Moisés, que foi preservado, Deus sepultou Moisés, então tudo leva a crer que seja Moisés que vai ser testemunha. Mas eu já refuto isso aí. Por quê? Primeiro, o ponto 3 não pode ser Moisés porque esse profeta aí, semelhante a Moisés, é Cristo, foi Cristo. Quarto, Moisés morreu. E o homem só está direito a morrer somente uma só vez. Então não pode ser Moisés. Não pode ser o profeta Moisés. Agora, meus queridos, a outra interpretação, né, e argumentação
é o seguinte: não pode ser Elias e Enoque, por quê? Vamos lá. Se você ler Hebreus capítulo 11, versículo de número 5, e esse versículo eu vou ler, Enoque, ele foi transladado para não provar a morte. Então, não pode ser Enoque, porque o propósito de Deus foi que ele realmente não provasse a morte. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Então, Enoque foi arrebatado para não provar a morte. Então, ele não poderia retornar para morrer, certo? Também, Enoque, ele foi um profeta antediluviano. E nós não tem nenhuma relação com o povo de Israel. Então, outra argumentação. Se você observar, a posição de Enoque e de Elias na nação não é diferente de todos os santos do Antigo Testamento que estão diante do Senhor. Então, isso quer dizer o quê? Que eles tiveram o privilégio, tá certo? De não provar a morte. Então, a argumentação, não porque Enoque e Elias não morreram e tem que morrer, não. E os santos, né? E a igreja. Então, a posição de Enoque e Elias hoje vai ter um corpo glorificado. Então, eles vão ter um corpo glorificado. E o corpo glorificado não pode morrer, já que a testemunha vai morrer. Então, essa é uma argumentação que nós temos aí para refutar a teoria a respeito das duas testemunhas. Não é Enoque, nem Elias, nem é Moisés e Elias, tá certo? E nós vamos agora ver outra argumentação que algumas pessoas defendem. E por fim nós temos aí a interpretação literal que nós entendemos que, irmão, não pode ser dois anjos. Por quê? Anjos não morrem. E por fim, anjos não ressuscitam. E se fosse dois anjos, ele tinha que encarnar. Então, o único que se encarnou foi Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora sim, essa seria uma interpretação mais correta de quem são as duas testemunhas. São quem? São duas pessoas que Deus irá levantar no período tribulacional. Por quê? Porque a palavra testemunha quer dizer mártires. Então, dois homens serão martirizados durante a grande tribulação. São duas pessoas. Alguns acreditam um judeu, um gentil. Outro acredita dois judeus, dois gentios. Não vem ao caso. Nós sabemos que serão duas pessoas. Nós não sabemos a identidade dessas duas pessoas. Mas serão pessoas que irão com certeza, se arrepender, se converter após o arrebatamento da igreja. E Deus irá selar esses dois homens, irá realmente usar poderosamente esses dois homens para fazer sinais, prodígio, maravilha durante o período da grande tribulação. Então tá aí a nossa argumentação das duas testemunhas. Então, esses dois personagens, eles vão ter um poder semelhante ao de Moisés, ao de Elias. Eles terão realmente essa característica, essa virtude sobre a sua vida. Eles serão mortos, irão profetizar 42 meses, depois serão mortos, irá ressuscitar, irá subir para o céu, conforme o versículo 12, capítulo 11 e versículo 12 de Apocalipse. Amém. Então vamos orar a Deus para encerrar essa aula gloriosa que nós tivemos a respeito das duas testemunhas.
Vamos orar. Pai de amor, Santo Deus, Jesus, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Abençoa teus servos, teus filhos, que irão aprender a tua palavra. Que o Senhor continue abençoando cada um deles, ó Pai, no nome de Jesus. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém.